Seja muito bem-vindo para mais uma aula do Despertar Pessoal, começando agora nessa aula explicando um pouco mais sobre o que é o despertar. Em outras aulas a gente vai abordar outros tipos de despertar, despertar familiar, despertar espiritual, despertar de prosperidade, despertar de outras áreas, mas aqui hoje o despertar é para você, o despertar aqui é pessoal. E se for pensar nesse despertar pessoal, para mim, o despertar nada mais é do que quando a gente passa aqui a criar uma consciência diferente do meio onde a gente vive. A gente cria uma consciência diferente da nossa vida, da nossa família, dos padrões, das crenças, de todas as coisas em que a gente aqui é carregado a seguir o mesmo padrão e em que muitas vezes por uma falta de consciência ou não entendimento a gente apenas repete os padrões em que várias gerações vêm passando e isso faz com que a gente siga aqui no mesmo padrão exatamente igual de quem veio antes de nós. Então esse despertar pode se dar de várias formas. A forma de pensar, a forma de falar, a forma de ver as coisas que estão ao nosso redor no nosso cotidiano, a forma em que a gente consegue levar nossa família, nosso profissional, nossas finanças e tudo mais. Então o despertar pessoal, ele fala de muita coisa quando a gente passa a ver as coisas de uma forma mais ampliada aquilo ao qual a gente via antes. Exato. E para mim, eu gosto sempre de falar que o despertar é ver além. Como o Jonathan disse antes, ver além dos padrões daquilo que a gente já conhece, é ampliar esse olhar e descobrir quem que a gente pode ser, mas principalmente quem que a gente quer ser nesse mundo, né? Uhum. Porque quando a gente está aqui só repetindo padrões ou no piloto automático, a gente não está consciente de como estamos agindo, de como estamos, de quem estamos sendo, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, esse poder de escolha. Tu ser quem tu é, quem a tua essência pede para te ser, independente do que os outros dizem ou querem que tu seja. E sobre isso é importante de falar também que às vezes a gente pensa que a gente ser diferente é egoísmo, da gente não reconhecer nossos padrões passados, o que nossos pais ensinam pra nós, mas que não é isso que é o ponto aqui, né? Porque o egoísmo é a gente, na verdade, deixar de ser quem a gente é, quem a gente quer ser, em virtude de seguir um padrão que talvez pra nós não faça sentido. Se faz sentido, tudo certo, mas é importante da gente criar esse ponto de consciência de que não é egoísmo mudar um padrão que a gente repete por muitas gerações e muitas vidas até nós daqui a pouco, né? E Uhum. que é importante fazer uma mudança. E despertar é libertador também, Nossa, né? muito. Muito libertador. Então, quais são os principais pontos que a pessoa pode ali entender se ela está passando por um processo de despertar ou não? O que que ela consegue identificar? Uhum. Bom, vocês já fizeram o teste, então já identificaram como é que estão nesse processo, né? Isso é importante de falar, né? Antes de qualquer coisa, se não fizeram esse teste que está na aula anterior, façam o teste porque é importante para a gente conseguir dar sequência aqui agora nessas próximas aulas. É, porque agora a gente vai falar as características. Se tu não fez o teste, tu já vai preencher lá tudo positivo para o resultado ficar bem alto. Então, não faça isso. A ideia aqui é gerar autoconhecimento, né? E o primeiro ponto do despertar é a autorresponsabilidade. Quando a pessoa desperta, ela toma consciência de que ela é responsável por estar criando e co-criando a sua vida. Ou seja, aquele ditado que diz, né? A gente colhe aquilo que planta. Esse ponto que é o principal, né? Porque quando a gente não consegue ter esse processo aqui de autorresponsabilidade, a gente joga no outro aquilo que é nosso. Então a gente não sabe reconhecer em nós aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Por exemplo, tô em casa, aconteceu alguma coisa errada ali em que eu poderia ter feito um processo, mas não, em vez de assumir alguma coisa que é minha, de conseguir entender um ponto que eu poderia fazer, o que eu fiz que estava errado, não, vou jogar no outro porque o outro aquilo, porque o outro fez isso, o outro deixou de fazer. Mas quando a gente tem esse processo de autorresponsabilidade, a gente sabe assumir para nós aquilo que realmente é nosso. Então é aqui uma fuga. Quando a gente não tem esse processo de autorresponsabilidade, é um processo de fuga, onde a gente não consegue olhar para nós mesmos, a gente atira tudo pro outro, porque a culpa sempre vai ser do outro. A gente nunca é culpado de nada, a gente nunca tem responsabilidade de nada. E culpar o outro é extremamente cômodo e confortável, né? Porque enquanto a culpa for do outro, eu não preciso olhar para mim, para minhas sombras, ver o que eu preciso estar melhorando. Por isso que pessoas despertas têm autorresponsabilidade e não saem por aí culpando os outros. Pessoas que não estão despertas têm uma tendência ou a viver no passado, e aí são pessoas que podem entrar em processos de tristeza, de depressão, porque a pessoa olha para o passado sempre com o que aconteceu de ruim e acaba ficando fixada nesse ponto, e não olha para os aprendizados, para o que poderia ter sido feito diferente, né? Então ela olha só com esse olhar triste, e isso acaba ressoando na vida dela.
E se vocês quiserem fazer até um ponto de autoconhecimento aqui, por exemplo, não sei se quem está assistindo o vídeo aí nesse momento tem aqui alguma questão de saúde, mas comecem a prestar atenção em vocês. Por exemplo, ela tem uma dor no pulso no lado esquerdo. O lado esquerdo geralmente significa coisas relacionadas ao passado, o lado direito ao presente. Então, se tu tem alguma questão ou tem muitas repetições, cara, tropecei e bati o pé esquerdo, tô com dor no joelho direito, no joelho esquerdo, tô com dor no pulso esquerdo, tudo acontece no lado do corpo, começa a pensar se talvez tu não tá passando por muitos processos emocionais vinculados ao passado, em que isso esteja te agarrando ao passado, tu não tá conseguindo soltar isso para viver teu presente e construir o teu futuro. Então, quando a gente vive muito numa situação passada ou futura, a gente esquece totalmente de viver a nossa realidade aqui hoje. E aí, inclusive, as questões de autorresponsabilidade também mudam, né? Porque a gente vai jogar a responsabilidade para o passado, a gente vai jogar o medo da responsabilidade para o futuro e a gente vai esquecer de viver o presente para a gente recriar a nossa realidade. Exato. E o único tempo que a gente pode controlar é o presente, né? Uhum. O passado ele já foi e não vai ser modificado. O que a gente pode fazer em relação ao passado é transformar a forma como ele foi gravado, né? Ressignificar esse passado para que ele não venha com tanto peso. E o futuro, quando as ansiosas, normalmente estão ocupando a mente delas, criando cenários extremamente catastróficos para o futuro. Então, é um olhar para o futuro sem esperança e num desastre total. E, normalmente, 90% dessas cenas que são criadas, né, elas nunca acontecem. Então, a pessoa só gastou tempo, gastou energia para estar se preocupando excessivamente com esse futuro, sem necessidade. E aí perdeu esse presente, perdeu de viver o hoje. Uhum. Então o passado ele pode ser importante quando a gente aprende com o passado, mas quando a gente não fica agarrado com ele, né? E quando a gente deixa essa ansiedade de lado para conseguir viver no presente. Então é um controle aqui, é um conseguir fazer um processo de autocontrole para entender qual ponto que é o equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio é a chave de tudo aqui. E claro que aqui a gente não está dizendo que não tem que pensar sobre o futuro, não tem que planejar o futuro. Precisa sim, só que a gente não pode viver no futuro o tempo todo. Uhum. O terceiro ponto que eu acho bem importante, então, agora indo para o próximo, é a questão da busca pela autoconfiança. Isso é um ponto em que a gente vê que muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse processo aqui e elas ficam ali o tempo inteiro questionando os padrões, as crenças, os bloqueios, e esse questionar de padrões, crenças e bloqueios faz com que a pessoa fique somente sempre estagnada no mesmo local. Então ela busca, 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 mas não faz nada. É como se fosse uma busca pelo conhecimento em que ele pode ou te travar ou ajudar a crescer. Então a busca pelo autoconhecimento ela é importante quando realmente tu consegue utilizar essa busca para fazer um crescimento pessoal para ti, né? Sim, e a gente só consegue ter essa autoconfiança quando a gente tem autoconhecimento. Uhum. O que é o autoconhecimento? É a gente questionar as nossas crenças, os nossos padrões, é literalmente se conhecer, porque às vezes tem pessoas que tu pede do que tu gosta e a pessoa não sabe responder. O que te faz feliz? Então, essas perguntas básicas tem que estar na ponta da língua. Você precisa parar para se questionar isso, para entender quem tu é, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que te irrita, o que te faz feliz. Então tem que ter esse esclarecimento, esse autoconhecimento, para que tu consiga levar a vida com mais leveza. Então é importante buscar e colocar em prática, né? Exatamente. Não é apenas viver a vida inteira buscando, mas não colocar nada em prática. Exatamente. O próximo, então, é essa compreensão de que tudo é frequência, tudo é energia. Nós somos seres físicos, que vivemos num plano físico, mas que a gente tem um lado energético, um lado espiritual, e tudo isso faz parte do que somos. Por isso que a gente precisa ter essa visão integral do ser. E quando a gente entende que tudo é energia, a gente compreende que palavras têm energia, pensamentos, emoções, ambientes, tudo ao nosso redor está vibrando e ressoando. E a famosa lei da cocriação, né? A gente se atrai sempre mais daquilo que vibra, mais do mesmo. Então, uma pessoa que vive reclamando da vida, o que ela vai atrair? Reclamação. Mais reclamação. Pensem sempre que reclamar é sempre a gente recriar uma questão de clamar por algo. Então é como se a gente ficasse clamando por que algo acontecesse cada vez mais, mais e mais. A pessoa que fica só reclamando, ela só acaba atraindo mais ainda nessas situações. Então a pessoa que só reclama do mau tempo vai atrair mau tempo. A pessoa que só reclama aqui de não ter dinheiro só vai atrair mais falta de dinheiro, mais falta de prosperidade. Então tudo que tu fica reclamando
é alguma coisa que tá puxando cada vez mais para ti. Por isso que nem a Vani falou, entender que tudo é vibração, tudo é frequência, é realmente compreender que a gente pode criar tudo ao nosso redor ou destruir tudo ao nosso redor, conforme aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que as nossas ações fazem com que a gente cocrie no nosso dia a dia. Nossa realidade, ela é apenas as situações em que a gente consegue aqui cocriar em virtude daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, inclusive a forma como a gente faz cada coisa. Sim. Ou seja, o nosso externo é só um reflexo daquilo que está dentro de nós. E eu vejo muitas pessoas preocupadas com prosperidade, querendo fazer cursos, atendimentos com foco na prosperidade e esquecem dessa parte de autoconhecimento. Só que tu não vai atrair prosperidade, primeiro, se tu estiver numa frequência baixa. Segundo, se tu não se conhece, se tu não sabe o que tu quer, se tu não sabe do teu propósito e também se tu não sabe para que tu quer essa responsabilidade, essa prosperidade, né? Tem pessoas que não conseguem ter essa noção do dinheiro, ser responsável com isso que querem, né? Aí tu pergunta, tá, mas para que tu quer prosperidade? O que tu vai fazer? Eu não sei. Então, como é que o universo vai te mandar algo que nem tu sabe o que tu quer e o que tu vai fazer? Também é um processo de autoconhecimento, de conseguir entender aquilo que tu quer e por que tu quer essa coisa, né? Exato. O último item da lista é essa questão de empatia e de conexão com o todo. Então, tu entende que tu faz parte de algo muito maior, que é o que a gente já falava nesse sentido de energia, de espiritualidade, e tu entende que tudo tá conectado, interligado. E a pessoa que tem essa empatia, essa conexão, são pessoas que começam a ser mais amigáveis, mais amorosas, pessoas mais fáceis de lidar, né? Sim. E pessoas que não enchem o saco também, né? Verdade. Porque a pessoa com frequência alta não vai estar perdendo tempo em cuidar da vida do outro, em criticar, em julgamentos. A pessoa que tem a frequência elevada, ela tá preocupada consigo e em como ela pode contribuir com o todo, com a sociedade. E esse contribuir é algo que move muito as pessoas que estão despertas e em frequência alta. Isso, e o todo a gente sempre tem que pensar aqui que o todo é um. Então, o todo é um e um é o todo. Então, cada parte, cada pessoa, cada ser que está no planeta Terra e todo, como qualquer objeto aqui, faz parte do todo. Então, da mesma forma, não é só pessoas, mas são os animais, são as plantas, tudo que tem vida está fazendo parte desse todo. Então, não adianta, por exemplo, eu tratar bem alguém e eu jogo um lixo no esgoto, jogo um lixo na rua, não cuido da natureza, tenho fogo em alguma planta, corto alguma planta sem necessidade. Tudo que eu faço num sentido negativo, eu estou atingindo a cada um que faz parte desse todo, inclusive a nós, porque tudo faz parte da mesma energia. Então, essa conexão aqui com o todo realmente é ter uma empatia para tudo que está ao nosso redor. Como a Vani falou, não adianta a gente pensar, falar alguma coisa de forma negativa para um vizinho, para um amigo, com um colega, porque ao mesmo tempo em que a gente está denegrindo, que a gente está machucando, seja com palavras ou com ações a outra pessoa, a gente está nos machucando também. E aqui é um ponto importante da gente parar para pensar, é o que está acontecendo quando a gente tenta espelhar no outro alguma coisa que talvez seja nossa, né? Porque quando a gente tenta agredir a quem está ao nosso redor, daqui a pouco a gente está somente agredindo a nós mesmos por alguma questão mal resolvida dentro de nós, em que a gente não está sabendo lidar. Então, saber estar aqui controlado com o todo é saber também estar controlado com nós mesmos. É uma emoção de troca, é uma situação de troca aqui. Perfeito. Agora vamos falar então das características das pessoas que não despertaram. Essa é mais perigosa, né? Que infelizmente tem uma massa ainda bem grande, né, de pessoas que estão vivendo desse modo automático, que é o primeiro ponto, né? O que é o modo automático? É o que o Jonathan disse antes, é quando a pessoa só replica padrões e ela nem para pensar por que ela faz isso. É a pessoa robotizada, né? Exato. Ela vive no mesmo padrão de pensamento, no mesmo padrão de ação, ela não consegue mudar a forma como ela pensa, a forma como ela faz as coisas, a forma como ela enxerga o mundo. Então, a pessoa que não tem empatia com ninguém em nenhum momento da vida não consegue começar a ter um processo de empatia com o outro. A pessoa que tem sempre o mesmo processo de fazer a mesma coisa sempre da mesma forma é a pessoa que não consegue sair do automático, seja para aquilo que for. E isso é extremamente prejudicial. Porque se tu não se permite sair desse modo automático qual tu vive, tu não consegue olhar para aquilo que está ao teu redor. Então é como se tivesse com uma viseira sempre olhando no mesmo caminho. Tu não consegue ver todo o resto que tem à tua volta por simplesmente não poder sair desse automático, não conseguir se permitir a isso.
Sim, tem um exemplo bem legal do livro Os Segredos da Mente Milionária. É um exemplo que eu lembro muito e eu acho que cabe muito aqui. Ele dá um exemplo da esposa que cortava sempre as pontas do pernil para botar dentro da panela e o marido questionou, mas por que que tu corta as pontas? Aí ela disse, porque minha mãe faz assim. Então foram pedir para a mãe dela por que que cortava as pontas e ela respondeu, porque a minha mãe faz assim. E quando foram pedir para a avó por que que ela cortava essas pontas, ela respondeu, porque não cabia na panela. Ou seja, esse é um exemplo perfeito de padrões que são repetidos e que não são nem questionados, né, do porquê essa repetição. E nós, seres humanos, nós somos um conjunto de padrões. E quando a gente entende que a gente é formado por padrões e registros, a gente entende também que pode mudar isso. Isso aí. A questão das pessoas que se culpam e se vitimizam demais perante as situações, que é aquilo que a gente estava falando lá antes, né? Mas de uma forma contrária aqui. Então é saber assumir a tua autorresponsabilidade perante as coisas. Quando tu não sabe assumir tua responsabilidade, simplesmente tu culpa, tu vitimiza o outro pelas coisas, tu não consegue olhar para ti naquilo que tu tem que mudar, naquilo que tu tem que reconhecer em ti que não tá saudável dentro das suas ações, e com isso muitas vezes tu acaba até afastando as pessoas de ti. Porque a pessoa que ela culpa os outros, ou que ela é vitimista de tudo, ela sempre joga a responsabilidade no outro. E chega uma hora que daqui a pouco até as pessoas se cansam de estar perto dessas pessoas, por causa que realmente elas vão ser sempre a culpada de qualquer situação. Sim. Então, o saber reconhecer aqui as tuas responsabilidades, as tuas autorresponsabilidades, né? É uma coisa que é importante aqui para te conseguir mudar até o teu destino. Sim, com certeza. Então, esse seria o nosso segundo ponto, né? Culpa e vitimismo, que são dois padrões que mantêm a pessoa completamente estagnada num local que ela não consegue sair. E às vezes ela precisa até de alguma ajuda para estar saindo desse padrão. Um exemplo que eu sempre dou nos atendimentos, a pessoa fica que nem um fusquinha atolado, que fica aí girando, girando no mesmo lugar e não sai daí. E esses padrões de culpa e de vitimismo, eles são extremamente perigosos, porque a pessoa tem uma resistência para assumir, né, que tá nesses padrões, e aí vira a vítima do mundo, a vítima da família, da sociedade. Então, muito cuidado aqui, já é bem importante. Parem para se questionar se vocês têm essa tendência de culpar alguém ou pelo financeiro, ou porque algo não deu certo, pelo jeito que a tua vida tá. Ah, eu tô assim porque eu nasci naquela família, porque me ensinaram isso. Não. Independente do meio que a gente nasceu, independente do que aconteceu, a gente sempre pode mudar. Sempre. E se a tua cabeça já criou alguma frase do tipo, tu fala isso porque tu não sabe o que me aconteceu, infelizmente, sinto te informar que tu tá nesse padrão de culpa e vitimismo, e vamos sair disso. Então, as pessoas que dependem muito da validação externa, elas não têm um processo de autoconfiança. Sim. Elas não têm um processo de auto-reconhecer-se em cima de alguma coisa. Então, quando tu sempre espera que o outro reconheça em ti, ou que o outro te valide perante as coisas que tu quer fazer, a forma como tu pensa, a forma como tu age perante a vida e as coisas, é porque tu tá com um processo aqui de não reconhecimento pessoal. Então, esse é um outro ponto muito importante do teu despertar pessoal. Saber se reconhecer e se validar por aquilo que tu faz. Seja no teu dia a dia, nos teus pensamentos, no teu trabalho, na tua família, naquilo que for que tu quiser fazer. Até na compra de alguma coisa que talvez tu queira comprar, alguém da tua família diz que não é pra comprar isso aí, porque isso não sei o que, não sei o que. Não é esse o ponto. Aqui o ponto realmente é tu ter a tua validação, de saber fazer, de saber entender que se tu tem vontade de fazer alguma coisa, é porque realmente isso faz parte de uma validação pessoal tua, isso faz sentido pra ti. De novo, aqui não é questão de ser egoísta, mas é que um saber reconhecer aquilo que faz sentido pra ti como pessoa e pra ser também como um ser daquilo que tu quer conquistar no teu caminho, seja com o que for. E quando tu é muito dependente dessa aprovação dos outros, tu corre o risco de viver a vida que os outros querem que tu viva, ou do que os outros querem que tu seja. Ou até quando os outros querem que tu viva a vida que eles não conseguiram viver. Ah, exatamente. Esse é um ponto bem importante. Isso a gente vê muito no profissional, por exemplo. Dá para pensar nessa linha, né? Tu pega, sei lá, aquela família onde o pai é advogado e todos os filhos são. Nada contra isso, se a pessoa gosta do que faz, tem que seguir mesmo. O problema é que tem filhos que acabam seguindo a profissão dos pais
principalmente por causa dessa validação, dessa aprovação. Então, eles vão ter a aprovação dos pais, mas são pessoas que vão ficar infelizes pro resto da vida. Ou a família que tem uma empresa e cria expectativa que os filhos sigam na empresa. Só que às vezes não é esse o caminho. A pessoa gostaria de estar fazendo outra coisa e ela acaba seguindo por essa validação. Então, para vocês que são filhos, aprendam a entender aquilo que vocês têm vontade de fazer. E para vocês que são pais, entendam também as vontades dos seus filhos, porque o seu filho pode ter uma vontade, pode ter um desejo de fazer alguma coisa, que talvez você está cortando desse desejo dele, alguma coisa que para ele pode despertar um futuro muito grandioso e talvez seja até um processo de aprendizado dele. Então saiba dar espaço para aquilo que a outra pessoa que está ao teu redor quer fazer da sua vida, né? E nesse sentido, eu tenho um exemplo bem forte que aconteceu na minha vida. Tem um outro relacionamento que eu tive, que eu achei o cara perfeito nos conceitos da minha mãe, só que eu demorei um tempo pra me dar conta, assim. Era tudo que ela tinha na lista dela, de que o homem tem que ser perfeito, ele atingia todos os itens. Aí, passado um tempo de relacionamento, eu me dei conta que eu não era feliz. Aí eu parei pra me questionar, tá, mas se o cara é perfeito, por que eu não tô feliz? O que tá acontecendo? E aí eu me dei conta que ele era perfeito pra ela e não pra mim. E foi a partir desse dia que eu comecei a fazer muitas revoluções na minha vida, que eu prometi pra mim mesma que eu só ia fazer escolhas que fizessem sentido pra mim, tanto no profissional quanto no pessoal, e isso gerou o maior caos, porque a pessoa que precisa muito de validação tá acostumada a conviver com pessoas que podem ser mais controladoras, mais manipuladoras, porque tu acaba vivendo sempre o que os outros dizem, tu não questiona, né? Então, acaba gerando um caos quando tu começa a sair desses padrões, mas isso é assunto para a próxima aula, né? O caos familiar pode ser gigantesco quando sai dos padrões que a família quer que tu siga, né? Temos vários exemplos, contaremos adiante. Vamos focar aqui agora, nesse momento, né? E eu acho que o principal ponto pra mim de todos que diz que uma pessoa tá fora do seu padrão aqui de despertar, pra mim é o meio em que ela vive no sentido daquilo que ela consome de conteúdo. Então, você que tá aqui todos os dias acompanhando notícias, seja de tragédias, de discussões, de fofocas, de política, coisas que baixam teu padrão vibracional. Isso eu acho que é a pior coisa de todas, porque isso baixa tanto tua vibração em que interfere em ti, interfere em quem está à tua volta. Então, o padrão vibracional ao qual a gente está inserido, aquilo que a gente consome, que nos alimenta, para mim, eu acho que é um dos principais fatores que fazem com que a gente baixe nosso padrão vibracional. E eu acho que é uma coisa que todo mundo passa em algum momento da vida, em algum padrão aqui, em que a gente fica consumindo coisas que não agregam em nada na gente, né? Sim, com certeza. E tanto no sentido de TV. A TV, os programas que tu assiste, seja na TV, no celular, o que tu ouve, tudo tem uma energia, tudo tem uma frequência. Como o Jonathan disse, se tu ficar lá, nem que seja 10 minutos só conectado com aqueles jornais de tragédias super catastróficos, tu vai baixar muito a tua energia e tu vai acabar entrando na frequência desse programa. E aquela senhorinha, todo bairro tem alguém, né? Tem aquela senhorinha que tá sempre na janela, cuidando da vida dos outros. Ela é alguém que não tá vivendo no despertar, porque é alguém que tá totalmente focado em olhar a vida do outro e não olhar para si. O que pode ser também uma fuga. Porque qual que é o medo que eu tenho? Por que esse medo de olhar para dentro que eu tenho que procurar tanto no externo ou julgar tanto o outro? Ali entra aquela coisa de jogar a responsabilidade no outro, né? Exato. Então, o estar cuidando da vida do outro é o não estar cuidando da sua vida, daquilo que tá te machucando. Sim. E quando a gente fala de conteúdos que a gente consome, quem tem aqui o conhecimento de medir as coisas, de sentir a energia das coisas, façam testes na casa aí. De botar na TV alguma notícia de tragédia e deixa tocando aí o dia inteiro ou por algum tempo ali notícias de tragédia e ver como a energia da casa vai estar depois. E a energia de quem tá assistindo também. Quando quem vai assistir filme de terror também. Filmes de terror também são filmes que, pra quem tem medo, é terrível.
Para quem não tem medo, é apenas aqui uma situação que gera algum pânico, alguma coisa assim momentânea e acabou. Mas a vibração que fica na tua casa disso aí também é algo que te derruba de uma forma que quem tem a percepção aqui das energias consegue sentir. Então, cuidar muito com aquilo que a gente ouve. A gente tem até vídeos que a gente já gravou no nosso Instagram que a gente fala muito sobre as músicas também, o poder de magnetização, de vibração das músicas, daquilo que a gente consome de notícias e tudo mais que está ao nosso redor. Então, isso é algo que é extremamente prejudicial, porque muitas vezes tu até tá com a vibração alta, mas aquilo que está consumindo faz com que tu baixe a vibração e tu abra aqui campo para as outras coisas negativas chegarem até ti e te tirar do teu despertar. Então, muito cuidado com aquilo que tu vê, aquilo que tu fala e aquilo que tu ouve, porque isso aqui para mim são as principais chaves que te leva para o despertar ou te tira do despertar pessoal. Sim, e eu acrescentaria nisso também muito cuidado com os lugares que tu frequenta, Sim. que ambientes têm muita energia, e também com as pessoas que tu convive, que tem a ver com aquilo que tu disse, né? O que tu ouve. Porque se tu tiver num círculo convivendo só com pessoas que pensam igual a ti, ou que têm os mesmos padrões negativos que tu tem, isso só vai potencializar ainda mais o teu lado negativo. Por isso que é bem importante que tu conheça pessoas de fora desse círculo familiar, né? Para ampliar esses olhares. E caso tu não tenha pessoas que tu possa conviver, tem as redes sociais aí, o YouTube tem excelentes exemplos, excelentes conteúdos, só que às vezes a gente acaba, né, se perdendo, mas tem excelentes exemplos que vocês podem estar seguindo para mudar um pouco dessa mentalidade. E aqui também entra o último ponto que eu acho importante de falar, né? Que é a questão do julgar e criticar. Então, entra mais ou menos isso que tu falou, né? Da gente saber diferenciar aquilo que é do outro, aquilo que é nosso, mas saber também não julgar e criticar o outro. Então, se não faz sentido pra ti, apenas deixa de lado. Não precisa ficar julgando o que tá errado, o que não faz sentido, o que é outro lado que é certo, que é aquilo, que é A, B, C. Mas é saber não julgar e não criticar, porque o julgar e criticar é alguma coisa que faz com que tu baixe muito o teu padrão vibracional. Tu acaba, de novo, não olhando pra si e tu olha pro outro, porque tu julga o outro, tu critica o outro e tu esquece de olhar pra ti. Então, não faz sentido, só deixa de lado. Não quer dizer que tem que ficar ali acusando ou querendo fazer com que o outro mude a forma dele ser, de pensar, porque isso também baixa o teu padrão vibracional. Sim. É saber respeitar o outro no tempo do outro, na realidade do outro, mas saber focar e se preocupar com a tua realidade, com aquilo que faz sentido pra ti nesse momento. Então, deixa o que não faz sentido de lado e foca pra ti, dentro de ti. E essas críticas e julgamentos acontecem muito, principalmente dentro da nossa família, né? Tem esse padrão, às vezes, do filho começar a só julgar os pais, a criticar, mas porque ele fez isso, porque fez aquilo, e esquece de olhar esses pais dentro de um contexto amplo. Ou o contrário também, pais que ficam criticando as escolhas do filho, principalmente aqueles que já despertaram, né? Tem ambientes familiares que não vão conseguir aceitar isso e aí vão entrar nesse padrões de críticas e julgamentos. Por isso que é importante o autoconhecimento, que é o primeiro item que a gente falou. Porque quando tu tem autoconhecimento, tu tá focado em ti e tu sabe quem tu é. E quando tu sabe quem tu é e o que tu quer, independente do que forem falar no externo, isso não vai te afetar. Porque tu tá no teu eixo, tu tá centrado na tua força. Por isso a importância do despertar. Despertar é muito importante, né?